falar bem perto do microfone, tá? Começou? Bom dia. Bom dia. Nome completo da senhora? Adriana Ortiz Savic. Certo. Seu endereço? É Popular Velha. Uhum. É Cândido de Abreu? Sim. A senhora é irmã da Rosana, né? Não, eu sou filha dela. Filha, ok. Então a senhora não presta o compromisso de dizer a verdade, não é testemunha, mas é uma informante, certo? Sim. A sua mãe, junto com o Claudinei, está sendo acusada de praticar o homicídio da vítima Raimundo. Eu vou pedir para a senhora relatar o que a senhora sabe sobre isso, se a senhora quiser falar, né? Dizendo como sabe, né? E depois a doutora promotora, doutores advogados vão aprofundando com mais perguntas. Só um minutinho, que eu acabei de notar que o advogado saiu. Claro. A senhora está grávida, né, Adriana? Sim. Está grávida de quanto tempo? 6 meses. 6? Sim. Então, assim, se a senhora se sente mal, precisar de uma água, tá? A gente sabe que a senhora está numa situação mais delicada, então a gente vai respeitar, tá? A sua condição. Ok. Então, por favor, conte para nós o que a senhora sabe e como a senhora sabe. Depois nós vamos fazendo mais perguntas. Na verdade, sobre a morte do meu padrasto, eu não sei muita coisa, porque no dia que ocorreu a morte dele, eu estava na minha casa, né? Daí eu não sei muita coisa. Tá certo, então. Então a doutora promotora vai fazendo as perguntas para a senhora. Doutora? Obrigada, excelência. Então, bom dia, Adriana, tudo bem? Tudo bem. Adriana, a senhora é companheira do Pedro, né? Sim, aham. E o Claudinei, como que a senhora conheceu ele? Conheci porque o meu marido ponhou ele para morar com nós. Ele morava ali junto, na época que o seu Raimundo faleceu, ele morava junto? Sim, na mesma casa. Meu marido ponhou ele para morar com nós. Por que ele estava morando ali? A senhora sabe explicar? Porque ele não conseguia, ele disse pro meu marido que não estava conseguindo dar conta do aluguel. Uhum. Daí meu marido achou uma boa, como ele trabalhava na plantar, de ponhar ele para morar com nós, para dividir o aluguel. Ah, dividir. Daí vocês dividiam as despesas ali. Sim. Uhum. Quanto tempo que ele morou ali com vocês até o dia que o Raimundo faleceu? Não sabe dizer? Não tem problema. Nesse tempo em que o Claudinei morou com o Pedro, teve alguma situação ali de briga entre eles? Alguma coisa? Ou com a senhora? Teve um dia que eles brigaram, que eles se cataram, ele e o meu marido, que foi chamado a polícia lá. Uhum. Por que teve essa situação, a senhora se lembra? É porque da bebedeira, dele bebia, saía, e daí o meu marido não gostava, porque como nós temos o nosso piazinho pequeno, fica ruim, né? Daí ele voltou muito alterado, começou a gritar, e daí meu marido já pegou ele por... Ele chegou a agredir o Pedro? Sim, se brigaram, daí nós tivemos que chamar a polícia lá. Ele pegou o facão, correu atrás do meu marido, e a polícia conseguiu catar o facão dele. Tá. E depois dessa situação, eles fizeram as pazes, digamos assim? Sim. Daí ficou tudo bem? E como que o Claudinei conheceu a sua mãe? Porque o meu marido e o meu piazinho sempre ia lá, né? Visitar, saber como que a mãe estava. Daí um dia o meu marido levou ele lá. Daí foi assim que eles ficaram, que o Claudinei ficou conhecendo o meu padrasto e a mãe. E ele frequentava ali a casa da sua mãe? Ou ele só ia quando o seu Pedro ia? Sempre que ele chegava da plantar, ele ia. Levava. Tá. Nem que quando o Pedro não estava, ele ia sozinho. Ele ia sozinho também. E eles iam, o que eles ficavam fazendo? Bebendo, jogando baralho? Qual que era ali o que eles faziam? Certamente ficava bebendo. A tua mãe bebia? Sim. O Raimundo também? E o Claudinei também? A senhora sabe o que eles costumavam beber? Cerveja, pinga? Tudo misturado. Tudo misturado.
Tem a informação aqui no processo, dona Adriana, que a sua mãe estaria tendo um relacionamento com o Claudinei. Isso chegou ao seu conhecimento? Sim, aham. Uhum. Ela estava tendo um caso com o Claudinei? Uhum. E a senhora sabe dizer quanto tempo, mais ou menos? Relacionamento, assim, eles não tiveram relacionamento, eles só ficavam junto. Um caso? Uhum. Dá para dizer que era um caso? Uhum. No dia que seu pai morreu, seu padrasto, desculpa, a senhora chamava ele de pai também, né? Sim, aham. Uhum. No dia que o seu pai morreu, a senhora se lembra o que o Claudinei fez? Se a senhora chegou a conversar com a sua mãe? Não, Uhum. eu não estava na casa. Uhum. Mas a senhora chegou aí na casa na casa da sua mãe no outro dia, né? Sim, mas nem entrei para dentro, só fui até o portão e voltei para trás. Ah, tá. A senhora não chegou a ver seu pai naquelas condições. Não. Perfeito. Quando a senhora chegou na casa, sua mãe estava lá? Estava sentada pro lado de fora. Uhum. E como é que ela estava? Estava de boa. Estava de boa? Uhum. Uhum. E isso foi que horas? A senhora se lembra mais ou menos a hora que a senhora foi para lá? Não tenho. Tá, não tem problema. A senhora foi para lá porque já tinha informação de que o seu pai tinha falecido? Sim, que o Claudinei chegou e falou que a mãe tinha matado ele a unhada, né? Daí eu não... Meu piazinho estava dormindo, eu não acreditei. Daí eu desci lá ver se era verdade. A hora que eu cheguei lá já tinha polícia. Ah, já tinha polícia. Uhum, já. O Claudinei falou para a senhora que a Rosana tinha matado o seu Raimundo a unhada. Uhum. A senhora não é filha biológica do Raimundo, né? Não. Mas ele criou a senhora? Sim, A senhora tinha, assim, um sentimento de pai em relação a ele? sim. Como que ele era como pai? A senhora gostava dele? Ele era um... Sim, ele ajudava, comprava as coisas para mim, para o meu piazinho, tudo. Uhum. E o nome do seu filho é Pedro? É Pedro. Pedro, Pedro né? Rafael. Ele está com quantos? Está com 2 anos e 4 meses, vai fazer amanhã. E o seu Raimundo gostava do Pedro? Sim, ia buscar, levava, comprava as coisas para ele. Tem até um vídeo da casa ali do seu Raimundo, da entrada da sala, onde tinha uma televisão, uma mesa e um sofá ali, né? Aham. E tinha um quadrinho escrito Pedro Rafael. Aham. É do seu filho? É. Aham. Era na casa do seu Raimundo aqui. Sim, aham. Nesse dia aí, o Claudinei também teria contado para o Pedro, que é o seu marido, né? Sim, ele contou pro meu marido depois que ele foi lá em casa contar pra mim. Ah, depois que ele contou para a senhora. Uhum. Ele contou o que para o seu marido? A senhora chegou a conversar com o Pedro para ele te contar? O Claudinei me falou isso, falou aquilo? Não. Uhum. E ele dormiu na casa, de sábado para domingo, ele dormiu na casa da senhora? A senhora se lembra de ter visto ele chegar? Não, eu e meu marido, meu pezinho, posamos na casa da irmã do meu marido. Ele posou na casa de um amigo do meu marido. Uhum. Tem aqui um vídeo, Adriana, dele descendo na direção ali da rua que dava acesso até a casa da sua mãe, né? Isso era por volta das 23 horas, às 23h20 da noite, era tarde. Quando ele saiu de casa, ele falou, olha, estou indo lá na Rosana, ou ele não costumava dizer onde ele ia? Eu não vi quando ele saiu, só o meu marido estava acordado, eu já estava dormindo com o meu pezinho. E quando ele chegou no domingo de manhã, a senhora viu? Não? Não. Quando ele ia, tem o vídeo, ele está com uma mochila nas costas. Ele ia porque ele ia com essa mochila, ele levava bebida, o que ele ia fazer com essa mochila lá? Ele costuma comprar bebida e punha dentro da bolsa. Uhum. Quando ele te contou que a Rosana tinha matado o Raimundo, era no final da manhã, era no começo, a senhora se lembra o horário? A hora que ele contou para mim, Isso. era no finalzinho da tarde. Finalzinho. Uhum. Tem aqui, quando a senhora foi ouvida, a senhora falou que o Claudinei chegou na sua casa cedinho de manhã e foi dormir. Deitou e foi dormir. Isso aconteceu mesmo? Uhum, sim.
Então, ele chegou, dormiu e depois ele encontrou seu marido no mercado, é isso? Aham. No Novakoski ali. E daí foi ali que ele contou para o Pedro? Foi, aham. O Claudinei estava bêbado nessa hora que ele falou com a senhora conseguia perceber se ele estava embriagado? Não, ele não estava bêbado. Não? E ele estava tranquilo? Como é que ele estava? Estava um pouco nervoso. Você lembra a roupa que ele estava usando? Não, da Plantar. No domingo. E ele costumava usar a roupa da Plantar, assim, final de semana, nos dias que ele não trabalhava? Não. Yara, você pode passar o vídeo de movimento 52.11? Tem um vídeo do seu Claudinei descendo, só para a senhora ver se a senhora se lembra que ele usou essa roupa no dia. Enquanto isso, Adriana, enquanto a Yara acha, da sua casa ali, que é onde o boi morava, indo pela rua até a casa da sua mãe, a senhora sabe me dizer quanto tempo que dá, mais ou menos? Uns 20, 30 minutos. É perto? É perto. E se vier no sentido do... Ah, pode passar aí. Esse aí é o boi, tá? Que está descendo. A senhora se lembra de tê-lo visto com essa roupa? Não. Tá. Isso foi no dia que ele estava descendo para a casa da sua mãe, tá? E se a senhora já tinha feito o caminho pelo mato ali, para sua casa, ou a senhora sempre usava a rua? Só a rua. Só a rua. Quando a senhora foi ouvida lá na delegacia com a doutora Juliana, lembra? A doutora Juliana perguntou se a senhora tinha conversado com a dona Rosana, e a senhora falou que ela disse assim, não entre dentro da casa. E que a senhora então não chegou a conversar. Ela chegou a falar para a senhora não entrar? Sim, aham. A tua mãe estava bêbada? Parecia estar bêbada? Não. Não. Daí quando a senhora voltou sozinha para casa? E daí quando a senhora chegou, a polícia já chegou para conversar com o boi? Como é que foi ali? Não, a hora que eu cheguei demorou uns 5, 10 minutos, a delegada chegou lá. A delegada chegou. E daí vocês permitiram que eles entrassem, procurassem o que precisavam? Sim. A senhora falou que tem informação de que a sua mãe tinha um caso com o boi. E o relacionamento do boi com o seu pai? Eles eram amigos, assim? Eles tinham uma relação boa? Ou era uma coisa meio conturbada, de briga? A senhora sabe dizer? Não, era de boa. Era de boa. A tua mãe era casada com o Raimundo? Papel, na igreja, ou morava só junto? Na igreja. Na igreja. Fazia quanto tempo que a tua mãe estava separada de fato do seu pai? A senhora se lembra? Não vou me lembrar. Porque eles dividiram ali a casa, né? Sim, aham. Antes não era daquele formato que estava? Não. Antes era tudo junto? Tudo junto. Tudo junto. Desse caso que a Rosana tinha com o boi, o seu pai estava sabendo? Ele sabia que existia esse relacionamento, essas saídas dos dois juntos? Daí a senhora disse até assim, quando eu te questionei sobre isso, que um pouco ele sabia, só que como ele bebia muito, ele não fazia muita questão de brigar. Então assim, teu pai tinha noção, mas ele não se incomodava com isso? O Claudinei, quando ele ia lá na casa do seu pai e da sua mãe, ele chegava a falar, a comentar, eu vou lá tentar o Raimundo, vou fazer alguma coisa? Não. Aqui consta que a senhora comentou comigo naquela última audiência, né,
que a sua mãe, que o seu marido falava assim para o Claudinei: se você quer ficar com a Rosana, fica com a Rosana, aluga uma casa e deixa o coitado quieto. Que era em relação ao seu pai. Isso? O seu pai era nervoso, uma pessoa nervosa? Só quando ele bebia, ele ficava bem agressivo. Ele estava, pelo que eu pude perceber das fotografias, ele estava debilitado fisicamente, né? Ele era uma pessoa fraquinha, assim, mais velha. Como que ele era fisicamente, assim, que a senhora se recorda dele? Quando ele não bebia, ele era uma pessoa... Ele comia, fazia faxina, ajudava a mãe, né? Mas quando ele bebia, ele ficava fraco. Ficava fraco, tá. Seu pai, a senhora comentou também na outra situação que a senhora e o seu Pedro chegaram a morar na casa com a dona Rosana e o seu Raimundo, uma época, né? Uhum. Quanto tempo vocês moraram lá juntos, todos vocês? Mais ou menos, até começar com essa bebedeira, uns 2 meses e pouquinho. E daí os senhores saíram por conta da questão da bebida? Sim, porque a gente com criança pequena fica ruim, né? Uhum. E nessa época que a senhora morou, o Claudinei já tinha esse contato ou ainda não? Não. Eu estou te perguntando porque teve uma dada oportunidade em que ele foi interrogado e ele falou que a questão da água quente ele teria ido no outro dia, depois que a sua mãe teria jogado água quente. Então, não, ele não convivia ainda com vocês nessa época. Não. Tá. A sua mãe também falou, em uma dada oportunidade, que ela não bebia, que no máximo era 2 latinhas. Ela chegava a beber mesmo ou ela não bebia? Bebia. Bebia? Sim. Chegou a informação no processo, Adriana, de que o Claudinei embebedava o seu Raimundo para ficar com a sua mãe. Isso acontecia? Uhum. Esse embebedar, ele chegava, levava a bebida já para o seu Raimundo beber e ficar mais fora de si? É. Uhum. E o Claudinei falava isso? Pra mim não falava. Mas para o Pedro ele falava alguma coisa? Certamente que só os 2 conversavam, né? Não tinha muito contato. Tá bom. Teve uma situação que sua mãe voltou para casa pelada? Sim, de noite. Como que foi isso? Era umas, se eu não me lembro, umas 11, meia-noite e pouquinho. Que o pai deu falta dela e dele, né? Daí quando ele levantou, procurou. Daí eu estava dormindo no outro quarto, eu, meu pezinho, meu marido. E daí o pai só me lembro que o pai começou a gritar: tua mãe sumiu, o boi sumiu também. Daí naquilo lá, para não acordar meu pezinho, eu levantei e fui procurar. Daí uns 10, 5 minutos, a mãe voltou no portão e pulou o muro do vizinho para entrar. Que já estava, não tinha nem roupa mais. Ah, tá. E ela tinha ido, a senhora sabe se eles tinham ido naquele riacho que fica ali perto, ali meio que na frente da casa do seu pai, tinha um mato ali, né? Um campo. Eles estavam para lá, a senhora sabe? Por que ela voltou pelada? Eu não sei onde que estava, só sei que ela voltou cheia de capim. Cheia de capim? Daí ela só disse para mim, Pedro, que estava tomando banho. Daí, assim, até sobre essa situação, a senhora comentou que seu pai acabou recolhendo, né? Que no primeiro momento ele não quis colocá-la para dentro de casa e depois ele quis. Ele acabou ficando com dó dela? Tava chovendo? Não. Não? Tá. Tem um vídeo da dona Rosana ameaçando o seu pai com uma faca, né? Esse comportamento dela com o seu Raimundo era uma coisa comum? Era quase sempre que eles bebiam e se pegavam. Daí ela ligava lá para mim socorrer.
E quando eu ia lá, acalmava e daqui uns 5 minutos a gente virava as costas e começava tudo de novo. Tudo de novo. No dia do episódio ali da água quente, né? Você estava lá? Tava. Você viu como que foi a situação? Depois, como é que foi? Não, eu não vi ela jogar alguém quente, eu só escutei o pai gritando, tua mãe esquentou a chalé da água e jogou na minha cara. E depois de umas horas a cara dele, o peito dele ficou tudo pipocado. Eu corri na sobrinha dele e chamei a Liliane chamou a ambulância de levar ele para o hospital. Ficou um tempo. A água quente pegou no rosto e no peito. No peito? Tem uma... Deixa eu só ver aqui. Yara, nos autos apensos, inquérito 23560-2023, movimento... Só um pouquinho, tá, Adriana? Deixa eu abrir aqui. 1.15, por favor. Isso foi no dia que ele foi queimado? Foi no dia da queimadura, que nós trouxemos ele do hospital. Ele estava machucado no rosto, foi por conta da queimadura ou foi... Aqui esse corte que ele está aqui no olho foi a primeira vez desse corte, foi um tombo que ele levou na rua, que eles foram... que a mãe convidou eles para ir para o Rio, daí foi ele, a mãe, o pai e o Pedro. Deu um quesito que eu tinha o Piazinho. Daí eu fiquei na casa, daí quando a mãe veio primeiro, sozinha, e daí eu perguntei, cadê o pai e o Pedro? Daí falaram, estão vindo. Daí quando o Pedro veio carregando ele já estava com um corte aqui. Ah, tá, ele se machucou. Ele caiu na estrada. Tá. Essa enxadura do rosto dele, aqui assim, do olho, um pouco da queimadura. Um pouco da queimadura também. E o resto é do tombo que ele caiu. E por que ela jogou água quente, a senhora sabe? Não sei. Eles discutiram? Eu não escutei. Não escutou? Tá. A sua mãe foi presa, né, por conta dessa situação da água? Foi, né? Quando a senhora foi ouvida na primeira oportunidade, a senhora disse que a sua mãe falou assim para vocês: se vocês me denunciarem, eu mato vocês. Ela falou? Ela denunciou, ela ameaçou a senhora também? Sim, Foi a senhora que registrou a ocorrência ou foi aquela sobrinha do seu pai? Eu fui junto com ela. A senhora foi junto. A tua mãe tinha esse comportamento de ameaçar as pessoas, ser mais agressiva com as pessoas, violenta? Era uma forma como ela era assim mesmo? Mas só com nós mesmo. Vocês, ela era agressiva? Sim. Depois do teu pai ter sofrido essa violência, né, da água e tal, ele continuou com a sua mãe? Sim. Ele tinha medo da tua mãe? Não, era de boa. Tem uma informação isolada no processo de que certa vez a tua mãe se apresentou o teu pai como o pai dela. Isso acontecia? Ela falava que o Raimundo era pai dela? Ela dizia que o falecido Raimundo já não era marido, era ex dela já. Tá. Ele já tinha se separado. A senhora confiava no seu Raimundo enquanto vô? Deixar o Pedro com ele, para ele cuidar? Ele cuidava bem do Pedro? Eu confiava nele quando ele não bebia. E quando ele bebia, eu não confiava em nenhum dos dois.
Quando eu perguntei para a senhora sobre a sua mãe, a senhora falou assim, aí nunca confiava muito, porque ela nem fazia questão de ter o filho por perto dela. Daí eu tinha, assim, um pouco de receio de deixar o filho com ela. Então a senhora tinha esse receio de deixar com a sua mãe? Sim, aham. Ela não era uma pessoa amorosa, assim? Não. Teu pai faz falta para a senhora? Faz bastante. E o seu filho perguntava dele? Chegou a perguntar dele na época, do vô? Sim, aham. Consta do processo também, Adriana, que seu pai tinha uma doença mental irreversível. Sabendo dessa situação, a sua mãe cuidava bem dele, no sentido assim, né, para que ele ficasse bem, ou ela era mais violenta com ele? Ela cuidava bem dele. Seu pai alguma vez agrediu ou ameaçou o Claudinei? Não que eu saiba. O Claudinei era fisicamente mais forte que seu pai? Sim. Só para eu entender aqui, Adriana, quando eu te perguntei, a senhora falou que seu pai não fazia muita questão, não se importava muito com esse caso da sua mãe com o boi, né? Mas depois, mais para frente, no seu depoimento, a senhora fala que ele falava assim, mas ele chegou a dizer, né, que se a sua mãe não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Ele se importava ou ele não se importava? É que eu não tenho muita lembrança, né? Tá, não tem problema. O seu pai e o Claudinei chegaram a brigar por conta desse caso alguma vez? Não. O seu pai já falou que tinha medo do boi? Pra mim, não. Pra não. A sua mãe, ela falava, chegou a dizer que ela queria ficar com a casa, que ela ia matar o seu pai para ficar com a casa? Pra mim, ela nunca chegou a falar isso. Porque se ela estava separada do seu pai, por que ela não saiu dali? O seu pai tinha um benefício, né? Sim, aham. A tua mãe trabalhava? Não. Não? A senhora não pode falar agora, dona Rosana. A senhora é por último, tá, dona Rosana? Então, eles viviam da renda do benefício do seu pai. A senhora sabe me dizer, o seu Pedro bebia junto ali, né? O Pedro às vezes bebia junto com eles, né? Quando eles bebiam, ou quando a senhora também estava lá, a tua mãe ficava dentro do quarto bebendo separado ou ela ficava ali bebendo junto? Junto. Junto? Teu pai costumava andar pelado em casa? Não? Ele costumava dormir pelado? De vez em quando, sim. Alguma vez a senhora salvou o Claudinei de levar uma facada do seu pai? Não. Tem uma situação aqui que me chamou a atenção, que um pouco antes, mais ou menos naquela época que seu pai foi queimado ali, que a tua mãe teria cortado o pênis dele. Isso aconteceu? As filhas dele falaram na audiência de que ela teria não tirado fora, mas passado a faca e falado para ele que ia capar o seu Raimundo. Não. O seu pai, conhecendo o seu pai ali, né? Antes dele. É o seu bebê que está lá fora? Não, trouxe ele hoje. O seu pai, ele teria condições de bater no Claudinei?
Fisicamente falando? Não, Ele estava fraquinho? tá. Tá certo, Adriana, não tenho mais perguntas. Obrigada. Só um minutinho. Obrigado, doutora. Doutor Rafael. Obrigado, excelência. Bom dia, Adriana. Tudo bem? Bom dia. Adriana, conta pra nós um pouquinho do motivo que sua mãe morou com você na época e junto com o boi. A senhora não se recorda? Não recordo. Não? Eu não entendi. Conta pra... Por favor. Pra Rosana, por favor. Por gentileza. Vou reformular a pergunta, doutor. A sua mãe, em alguma oportunidade, morou com você? Não. Na casa que nós estamos morando agora, não. É eu e o meu marido e o meu pezinho que moramos com ela. A sua mãe já morou com boi? Não. Não. Antigamente, a senhora se lembra de discussões envolvendo Raimundo e sua mãe? Bastante. A senhora já viu o Raimundo bravo com sua mãe? Várias vezes. É. Ele xingava ela? Se xingavam, se batiam. E às vezes eu até entrava no meio e meu marido não gostava. O senhor Raimundo alguma vez agrediu a sua mãe? Várias vezes. Certo. Com relação ao boi, a senhora disse que ele trabalhava, correto? Sim. Na casa de vocês, tirando o episódio da discussão com seu esposo, era tranquilo? Sim, aham. Quando o boi, a sua mãe e o seu Raimundo se reuniam para confraternizar, para beber, para comer, eles eram tranquilos? Eram tranquilos, aham. Sabe me dizer por quanto tempo o boi e sua mãe se relacionaram? Não sei. Você sabe me dizer se o boi e sua mãe eles se gostavam? O boi gostava também. Gostavam? Então, muito obrigado. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado, doutor. Doutora Adriana. Obrigada, excelência. Bom dia, Adriana, tudo bem? Adriana, com que frequência o Raimundo bebia? Todo dia. Todo dia? Você disse que o Raimundo, até quando você foi ouvida lá na fase de instrução, que quando ele não bebia, ele era uma pessoa boa. E quando ele bebia, como ele era? Quando ele bebia, às vezes ele ficava agressivo, xingava, tentava bater na gente, a gente corria dele. Ele já tentou te agredir também? Sim, várias vezes. E chegou a te agredir de fato alguma vez? Não, porque daí eu sempre corria de meu marido entrar no meio para ele não bater em nós. A Rosana, ela já apanhou do Raimundo? Já, bastante vezes. Bastante vezes. Teve uma vez que a Rosana levou uma foiçada no braço. Você tem conhecimento disso, como teria acontecido? Não. Dona Rosana, por favor, senão eu vou pedir para a senhora guardar lá na cela, tá? Quando os amigos do Raimundo iam beber lá com ele gostava que a Rosana ficasse junto? Não, ele era bem ciumento. Bem ciumento? Ele não gostava que ela ficasse junto? Não. A Rosana e o Raimundo já estavam separados, né? Já. A Rosana tinha condição de... porque a casa que eles moravam era dos dois, né? A Rosana tinha condição de sair de casa e alugar outra casa, algo nesse sentido? Tinha como morar comigo e com meu marido, mas ela nunca quis. Eu até tentei levar ela para morar comigo, mas daí ela ficava 1, 2 dias e voltava comigo.
Você disse que a tua mãe não trabalhava. Ela não trabalhava nem por dia? Não. A Rosana, ela tinha medo do Raimundo? Sim, que brigava sempre quando bebia. Ela já saiu de casa por causa dele ser agressivo? Já ela sempre que brigava, ela corria lá em casa, ele ia atrás. Daí ele ia atrás dela para ela voltar para casa. Uhum. Lá no dia dos fatos, quando você chegou na casa da Rosana, depois que o Raimundo já estava morto, como que a Rosana estava? Ela estava feliz? Ela estava abalada? Ela tava normal, não estava chorando. Parecia que ela estava bem tranquila. Ela estava no normal dela ou você viu alguma coisa diferente? Não, eu nem pude conversar, que daí Você não conversou com ela? Não cheguei. Como era o relacionamento do seu marido, Pedro, com a sua mãe? Era de boa. De boa? Uhum. Pedro gostava da Rosana? Sim. Então foi o Pedro que começou a levar o boi, o Claudinei, para a casa da Rosana e do Raimundo? Sim, aham. Você tem conhecimento de alguma desavença entre teu marido Pedro e o Raimundo? Não. Não. Não tenho mais perguntas, Excelência. Obrigada. Obrigado, doutora. Jurados, alguma pergunta? Não? Posso dispensá-la, doutora Camila, doutores? Sim? Pode dispensar? Então, muito obrigado pela participação. Bom dia para a senhora. Está dispensada.